Olá! Então, a pedido, eu vou ler integralmente, em vários vídeos, da Doris Lessing, Particularly Cats and More Cats, em português, Gatos e Mais Gatos, na extraordinária tradução da Maria Isabela Barreno. O livro começa assim. Ficando a casa numa colina, falcões, águias, aves de rapina que planavam em espiral nas correntes de ar sobre a mata, estavam frequentemente ao nível do olhar, às vezes abaixo. Podia-se ver as asas castanhas e pretas, estendidas nos seus quase 2 metros de envergadura quando a ave deslizava numa curva. Embaixo, nos campos, podia-se ficar muito quieto, num sulco, de preferência onde o arado tivesse rasgado profundamente, sob um lençol de ervas e folhas. Pernas, demasiado pálidas em contraste com o solo castanho avermelhado, apesar de bronzeadas pelo sol, tinham de ser salpicadas com terra ou enterradas. Centenas de metros acima, uma dúzia de aves voava em círculo, todas perscrutando no campo o mais pequeno movimento de ratos, pássaros, topeiras. Poder-se-ia escolher uma, talvez mesmo por cima da cabeça, talvez por um momento imaginar uma troca de olhares. O frio e fixo olhar da ave no friamente curioso olhar humano. Por baixo do pequeno corpo, uma forma de bala entre 2 asas equilibradas, as garras mantinham-se prontas. Passado meio minuto ou 20, a ave ciava direito à frágil criatura que tinha escolhido. Depois subia e afastava-se num bater de asas amplo e firme, deixando atrás um redemoinho de poeira vermelha e um cheiro rançoso e quente. O céu voltava a estar como antes, um imenso espaço, silencioso e azul, com seus grupos espalhados de aves circulantes. Mas, do cimo da colina, um falcão podia facilmente aproximar-se, acelerando lateralmente em relação ao circuito de ar onde estivera, para escolher a sua presa. Uma das nossas galinhas. Ou até voar em costa acima, ao longo de uma das estradas por entre a mata, a grande envergadura das asas cautelosamente controlada entre as ramadas frondosas. A ave agindo certamente contra a sua natureza ao acelerar assim por uma avenida de ar entre as árvores, em vez de se deixar cair para a terra. As nossas galinhas eram, ou pelo menos assim as viam, os seus inimigos, uma sempre renovada ração de carne para os falcões, mochos e gatos selvagens das redondezas. Do nascer ao pôr do sol, andavam as aves de capoeira no exposto cimo da colina, assinaladas, aos olhos dos rapinadores, pelas penas de um preto luzidio, castanhas, brancas, e por um permanente cacarejar, esgravatar, pavonear. Nas quintas de África é costume cortar os cimos das latas de parafina e petróleo e fixar chapas de metal brilhantes para cintilarem ao sol. Para afugentar as aves, diz-se. Mas eu vi um falcão vir de uma árvore para levar dos seus ovos chocos uma galinha gorda e sonolenta, e isso com cães, gatos e pessoas negras e brancas à volta dela. E uma vez, quando tomávamos chá ao ar livre, uma dúzia de pessoas testemunhou como um gatinho foi arrebatado da sombra de um arbusto por um falcão ciante. No longo e quente silêncio do meio-dia, o súbito guinchar ou cacarejar ou restolhar de penas tanto podia significar um falcão levando uma ave,
como um galo galando uma galinha. Havia, porém, muitas galinhas e tantos falcões que não valia a pena abatê-los. Em qualquer momento, quem da colina olhasse o céu, via com certeza uma ave volteando a menos de meio quilómetro. Alguns metros abaixo, uma pequena mancha de sombra passava sobre as árvores, sobre os campos. Sentada em silêncio, debaixo de uma árvore, vi criaturas imobilizarem-se ou esconderem-se quando a sombra alertante das grandes asas lá no alto as tocava ou escurecia momentaneamente as ervas, as folhas. Nunca havia só uma ave. 2, 3, 4 volteavam em bando. Porquê justamente ali? Poder-se-ia perguntar. Claro, estavam todas trabalhando em níveis diferentes na mesma espiral de ar. Um pouco mais adiante, outro grupo. Olhar atento e o céu estava cheio de pintas pretas, ou se o sol nelas incidisse, pintas brilhantes, como partículas num feixe de luz de uma janela. Em todos aqueles quilómetros de ar azul, quantos falcões? Centenas. E cada um deles capaz de fazer a viagem até ao nosso bando de galinhas em poucos minutos. Por isso, os falcões não eram abatidos, exceto por raiva. Lembro-me quando aquele gatinho desapareceu no céu, miando nas garras do falcão. A minha mãe disparou a arma contra este. Improficuamente, claro. Se as horas do dia eram dos falcões, a aurora e o crepúsculo eram dos mochos. As galinhas eram enxutadas para as capoeiras quando o sol se punha, mas os mochos estavam pousados nas árvores à sua hora. E um mocho atrasado e sonolento podia apanhar uma ave nos primeiros alvores, mal as capoeiras eram abertas. Falcões para o dia claro, mochos para a meia luz, mas para a noite, gatos bravos. E aqui havia alguma utilidade em usar uma arma. As aves eram livres para percorrer milhares de quilómetros do céu. Um gato tinha um covil, acasalava, tinha gatinhos, pelo menos um covil. Quando um escolheu a nossa colina para viver, nós matámo-lo. Os gatos vinham de noite à capoeira, descobriam buracos incrivelmente pequenos nas paredes e nas redes. Os gatos selvagens punham dubiamente em questão o estatuto dos nossos confortáveis bichos. Um dia, o negro que trabalhava na cozinha disse que tinha visto um gato selvagem numa árvore a meio caminho da encosta da colina. O meu irmão não estava, por isso agarrei na espingarda e fui em perseguição do gato. Era pleno meio-dia. Não era hora de gatos bravos. Numa árvore mediana estava o gato, estendido ao longo de um ramo, bufando. Os seus olhos verdes reluziam. Gatos selvagens não são criaturas bonitas, têm um pelo amarelo acastanhado, áspero e cheiram mal. Este gato tinha apanhado uma galinha nas últimas 12 horas. A terra sob a árvore estava cheia de penas brancas e de pedaços de carne que já cheiravam mal. Detestávamos gatos bravos que bufavam, arranhavam, silvavam e nos detestavam. Este era um gato bravo. Disparei. Caiu do ramo, a meus pés, retorceu-se um pouco entre penas esvoaçantes e ficou imóvel. Habitualmente teria pegado naquela carcaça pela cauda sarnenta e mal cheirosa e tê-la-ia atirado para um poço próximo que estava abandonado. Mas qualquer coisa me incomodava naquele gato. Inclinei-me para o observar. O formato da cabeça estava errado para gato selvagem e o pelo, embora áspero,
era demasiado macio para pelo de gato bravo. Tinha de o admitir. Não era um gato bravo, era um dos nossos. Reconhecemos esse feio cadáver como sendo Mini, um encantador animal doméstico que tinha desaparecido havia 2 anos, levada, pensávamos nós, por um falcão ou um mocho. Mini era meio persa, uma criatura fofa e meiga. Isto era ela, a comedora de galinhas. E não longe da árvore onde foi abatida, encontramos uma ninhada de gatinhos bravos, mas estes eram mesmo selvagens e os seres humanos eram seus inimigos. Como prova, as nossas pernas e braços foram mordidos e arranhados, portanto destruímo-los. Ou melhor, a minha mãe tratou de que fossem destruídos. Por qualquer regra da nossa casa, sobre a qual só refleti muito mais tarde, este tipo de trabalho sujo era-lhe atribuído a ela. Pensando um pouco nisso, tínhamos sempre gatos em casa, veterinários só em Salisbury, a 70 milhas. Não havia tratamento de gatos, que me lembre, nem de gatas, certamente. Gatas significam gatinhos com abundância e frequência. Alguém tinha de se livrar dos gatinhos indesejados. Talvez os africanos que trabalhavam na casa e na cozinha. Consigo lembrar quantas vezes soavam as palavras Bulala hiena, matem-no. Os animais e pássaros feridos e fracos da casa e da quinta, Bulala hiena. Mas havia uma pistola em casa e um revólver, e era a minha mãe quem os usava. Serpentes, por exemplo, estavam normalmente a seu cargo. Sempre tivemos cobras. Parece dramático, e penso que era, mas eram algo com que convivíamos. Eu não tinha tanto medo delas como das aranhas enormes, variadas e inumeráveis que tornavam a minha vida um inferno. Havia cobras, mambas negras, víboras e cobras café. E uma particularmente pérfida, chamada cuspideira, que tem por costume enroscar-se nos ramos, num pilar de varanda, em qualquer coisa acima do chão e cuspir nas caras daqueles que a perturbem. Muitas vezes estão à altura dos olhos e as pessoas cegam. Apesar de tudo, durante 20 anos de cobras, a única coisa má que aconteceu foi quando uma cuspideira cuspiu nos olhos do meu irmão. A sua vista foi salva por um africano que usou medicina nativa. Os alarmes estavam sempre a soar, contudo, há uma serpente na cozinha, ou na varanda, ou na sala de jantar, por toda a parte, parecia. Uma vez, quase peguei numa cobra-café, confundindo-a com uma meada de lã. Mas ela, ao princípio, assustou-se e os seus silvos salvaram-nos a ambas. Eu corri, ela fugiu. Certa vez uma cobra entrou para a escrivaninha, que era um ninho de compartimentos atochados de papéis. A minha mãe e os criados passaram horas a tentar afugentar o bicho de lá para fora para que ela o pudesse matar. Outra vez, uma cobra, uma mamba, enfiou-se debaixo do pilão no armazém dos cereais. A minha mãe teve que se deitar de lado e disparar a uns 30 centímetros do bicho. Uma cobra, numa pilha de lenha, provocou o alvoroço. E eu fui a causadora da morte de uma gata favorita por dizer que tinha visto a cobra esgueirar-se entre 2 touros. O que eu tinha visto era o rabo da gata. A minha mãe atirou a qualquer coisa acinzentada que se mexeu. A gata saiu guinchando, o seu flanco explodido, todo vermelho e esfolado. Arrastou-se por entre os cavacos de madeira, o seu pequeno coração sangrando, exposto entre frágeis costelas partidas. Morreu enquanto a minha mãe chorava e a acariciava.
Entretanto, a cobra estava enroscada num grande cepo a uns 2 metros de distância. Uma vez, houve uma grande confusão de gritos e avisos. Num caminho rochoso, entre hibiscos e espinheiros, estava um gato lutando com uma cobra esguia e escura. A cobra rastejou para a moita de espinheiros, que tinha quase 1 metro de largura, e aí permaneceu, dardejando olhares para o gato, que não podia aproximar-se. O gato ficou ali, toda a tarde, andando em redor da massa espinhosa que protegia a cobra, assanhando-se, bufando e miando. Mas, quando a noite veio, a serpente esgueirou-se, ilesa. Lampejos de memória. Histórias sem começos nem fins. O que aconteceu ao gato que jazia na cama da minha mãe, miando de dor, os seus olhos inchados devido ao ataque de uma cobra cuspideira? Ou à gata que entrou em casa chorando, o seu ventre arrastando pelo chão com leite não usado? Fomos procurar os seus gatinhos na velha caixa do armário das ferramentas, mas já lá não estavam. E o criado examinou marcas na poeira à volta da caixa e disse: minhoca, uma cobra. Na infância, pessoas, animais e acontecimentos aparecem, são aceites, desaparecem sem explicação oferecida ou pedida. Mas agora, recordando gatos, sempre gatos, uma centena de incidentes envolvendo gatos, anos e anos de gatos, fico estupefacta com a quantidade de trabalho que eles devem ter significado. Em Londres agora tenho 2 gatos. Muitas vezes digo que absurdo termos toda esta canseira e preocupação por causa destes 2 bichos. Todo esse trabalho deverá ter sido feito pela minha mãe. Trabalho da quinta para o homem. Trabalho de casa para a mulher, mesmo se a casa envolvia muito mais trabalho do que aquele que relacionamos com lides domésticas numa cidade. Era o seu trabalho também porque um caráter exige o trabalho que com ele condiz. Ela era humana, sensível, perspicaz. Era, acima de tudo e em todos os pormenores, prática. Mas mais do que isso, ela pertencia àquela parte do género humano que entende como as coisas funcionam e funciona com elas. Um papel bastante sombrio. Até amanhã.